Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem o ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve novamente aqui na casa, na Comissão de Educação, e mais uma vez ele mostrou o despreparo, a arrogância, né, e a incapacidade de entender a problemática da educação. Eles não têm um projeto, eles não têm um programa para a educação nacional. Não tem. Interpreta tudo errado. Inclusive em relação aos cortes na educação, ele continua afirmando que o corte é de 3, alguma coisa, quando é 30%, porque ele não compreende que não pode cortar salários e aposentadorias, ele não pode mexer sob pena de cometer crime de responsabilidade, não sabe disso. E do outro lado, ele mantém um discurso que a prioridade é a educação básica, sendo que dos cortes de quase 6 bilhões de reais, mais da metade é da educação básica. Ele diz também que ele dá preferência para a educação profissional e cortar os recursos da educação profissional. E nas universidades, ele não tem a mínima compreensão do papel de uma universidade e do papel da União. A União tem que financiar o ensino superior, é o que está na Constituição. Os estados e municípios, preferencialmente pela educação básica no nosso país. Mas pior de tudo, o governo, temendo as manifestações do dia 30, que serão maiores ainda do que foi no dia 15 de maio, ontem lançou um balão de ensaio dizendo que eles tinham diminuído o corte em 1,2 bilhões de reais, tirando das reservas de contingência de 9 bi. É mentira. Esse 1,2 bilhões, na verdade, era um novo corte da educação, que eles evitaram. Então está mantido o corte geral das universidades, e os estudantes, os professores, os pesquisadores, os pós-graduandos, não se iludam. Todos à rua para derrubar o decreto que corta as verbas da educação brasileira. E nós sabemos que ele continua com a ideologia, ele continuou desrespeitando o parlamento e os deputados lá ontem. É uma figura que não tem estofo para ser ministro da educação no nosso país. Um ministro que vai lá e confunde o que é o analfabetismo funcional com o autodidatismo. É exatamente o contrário, o autodidata aprende sozinho, e o analfabeto funcional é aquele que frequentou a escola um certo tempo e depois tem dificuldade de fazer uma operação matemática ou mesmo de redigir um texto. Ele não entende nem isso, muito menos ele acha que a universidade é subversiva, que só tem marxismo. É um despreparado, assim como a bancada do PSL que estava lá ontem, que impediu a UNE, as entidades de falarem naquele momento e violentar o espaço. Mas eu quero aproveitar esse tempo final para dizer: todas as ruas no dia 30, ninguém se intimide com essa manifestação de bolsominions que vai ter no dia 26. Todas as ruas pela educação.